Olá a todos. Esse é o primeira videoaula de um curso de introdução à alvenaria estrutural. Então, um total de 10 aulas. Eu vou passar aqui nesses próximos videoaulas tudo que interessa para aqueles que gostam, né, do sistema de alvenaria estrutural e para aqueles que também não conhecem ainda a alvenaria estrutural e gostariam de entender como que funciona o sistema, né? Então, o que é alvenaria estrutural? Tá? A alvenaria estrutural é um sistema onde as paredes são a estrutura. Nós estamos acostumados geralmente a ver os projetos, né, onde a gente tem pilares e vigas e eles que dão sustentação à estrutura. Então, nesse caso aqui, a parede é a estrutura, tá? Toda a carga das lajes, a carga da edificação vai ser transmitida para as fundações, né? Chegando através das paredes. Então, ela suporta o peso da edificação e, nesse caso, geralmente, né? A não ser em casos muito específicos, elas não têm pilares e nem vigas, tá? Em alguns pequenos casos aí acaba tendo, mas são casos mais específicos e geralmente para o sistema funcionar bem é bom que não tenha, né? Que a gente tenha apenas a alvenaria como sistema resistente. Então, a comparação com a vedação, né? A gente tem no que na alvenaria de vedação? A vedação é só para fechamento das paredes, né? Ela é um sistema para dividir os ambientes, né? Tanto a parte externa da edificação quanto a parte interna. E no caso da alvenaria estrutural, ela além de fazer a divisória dos ambientes, ela também suporta a carga, né? Então, no caso da alvenaria estrutural, você não pode depois mudar, né, o local das paredes ou alterar isso. Isso quer dizer o quê? Que você tem que pensar mais no projeto, né? Então, os erros são mais críticos. Tá? Todos os erros que você cometer ao longo da execução, eles vão ser muito mais difíceis de mudar no caso da alvenaria estrutural. E onde que é usado, né? Onde é que no Brasil a gente usa a alvenaria estrutural, né? No mundo, vamos falar de Brasil aqui. No Brasil, geralmente a gente usa em obras residenciais, tá? Prédios com repetição de pavimentos, então assim, onde em edifícios residenciais onde as paredes são sempre iguais, né? Os andares são repetitivos, né? Então assim, toda obra que for repetitiva, a gente consegue usar a alvenaria estrutural. E aí temos as particularidades. Se o vão, por exemplo, da laje for muito grande, começa a ficar um pouquinho menos competitivo, né? Mas isso a gente vai falar nas outras videoaulas. Mas basicamente se a gente tem uma obra com repetição de pavimentos, a gente pode pensar na alvenaria estrutural, né? Principalmente em obras residenciais. Quais são as principais vantagens da alvenaria estrutural? A principal vantagem, ela comparativamente à alvenaria comum com a estrutura de concreto armado, ela tem um menor custo de execução. Tá? Ela tem uma execução mais rápida, pois quando você vai executando a alvenaria, você já está executando a estrutura ao mesmo tempo. Então isso acelera o processo construtivo. E ela, por exigir um maior controle tecnológico, ela diminui muito o desperdício também. Então, assim, comparativamente ao processo de concreto armado, né, a estrutura de concreto armado, ela tem um menor custo, até 20, 22 pavimentos, aí depende também da região do Brasil que você vai construir, mas ela até 20 pavimentos, 22 pavimentos, ela consegue ser bem competitiva, né? E quais são as limitações, né? Ela tem pouca flexibilização para mudança, né? Então, você faz um prédio de alvenaria estrutural, você depois não consegue tirar uma parede, né? De modo geral, você não vai conseguir tirar uma parede para juntar dois dormitórios, por exemplo, num apartamento residencial. O projeto precisa ser bem definido, né? Não tendo muita flexibilização depois nas plantas. E um maior rigor na execução com relação ao desaprumo, com relação a vários itens de controle de alinhamento da parede, controle tecnológico da argamassa de assentamento, é muito importante, controle tecnológico do bloco, são questões muito importantes
e isso requer mais atenção dos engenheiros, mais atenção do pessoal de obra, para que tudo saia na resistência necessária e você não tenha nenhum problema de resistência, nenhuma patologia na obra, tá? Só essa foi a primeira aula, para ter uma introdução do que é alvenaria estrutural, tá? E a gente vai trazer outros temas aí da alvenaria estrutural nas próximas videoaulas, tá bom? Obrigado.